Boa. Bom, então, né? Boa noite, Ju. Vocês estão me vendo já? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estamos sim, prof. Arrasaram, obrigada pelo reforço positivo. Pessoal, assim, classicamente, pessoal, COVID é isso aqui. O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando uma consolidação em vidro fosco, tá? Ou opacidade em vidro fosco. Então, são consolidações ou opacidades em vidro fosco periféricas. Geralmente são assim, multicêntricas, tá? Então, isso é o padrão típico. Pessoal, agora eu vou falar a verdade para vocês. Isso aqui, a gente quase não está vendo mais. Eu não estou mais vendo, pessoal. Hoje eu vi uns 10 casos de Covid. É muito mais do que esse caso aqui. É um monte de Covid, cara. É um monte de vidro fosco, arredondado, periférico. Chega uma hora que isso aí vai para a região do centro, do tórax, né? Então, assim, isso aqui é um caso muito brando, tá? Isso é uma coisa ótima. Esse caso é maravilhoso. Mas na vida real, o que a gente está vendo é acometimento muito extenso do pulmão, tá? Então, lembrem-se que o COVID, inicialmente, ele começa com a consolidação periférica em vidro fosco, multicêntrica, pode pegar logo superior, médio, inferior, língula do lado esquerdo. Então, ele pode pegar difusamente, tá? Mas com o passar do tempo, ele não fica mais periférico, ele fica também central, tá bom? Então, tenham isso de antemão. E o outro dado que vocês têm que ir para a prova e para a vida sabendo de Covid é que, antigamente, ele não era diagnóstico, né? E até hoje ele não é o diagnóstico. O diagnóstico é o SUAB, ou então você fazer a IgG e IgM, né? Você fazer o método sorológico, tá? Esse é o diagnóstico mesmo que você pode confirmar e notificar. Tá bom? Assim, de confirmado, né? Notificar, a gente notifica casos suspeitos, podemos notificar casos suspeitos. Mas notificar confirmado é só realmente PCR ou IgG-IgM. Porém, se você encontra vidro fosco, né, com essas características, isso é muito sugestivo de COVID, e a gente acaba conduzindo como se fosse COVID. Porque na prática, pessoal, na prática é muita gente com Covid, é muita gente. Então, assim, a gente acerta quase 100% das vezes, tá? E quando são vários vidrofocos, aí a gente acerta 100%, tá bom? Então, assim, vai ter que haver um estudo futuramente, deve estar acontecendo esse estudo, para mostrar que quando você tem várias áreas de vidro fosco periférica, isso aí já poderia bater o martelo, né? E chamar de Covid, mas ainda não tem, tá? Então, pensem nessa questão periférico, vidro fosco, que vai tendendo a multicêntrico e, eventualmente, se torna central como diagnóstico de COVID. E também a tomografia é capaz de ditar prognóstico, tá? Se a gente vê mais de 50% do parênquima acometido por essas áreas de vidro fosco, se a gente vê mais de 50%, isso é sinal de que o paciente tem que ficar internado. E, pessoal, a gente está vendo isso na prática mesmo. A gente vê que o paciente está até bem, ele faz o exame até bem. Na hora que ele faz o exame, tem mais de 50% do parênquima com vidro fosco, meu querido, quando você interna, o cara piora mesmo, tá? Assim, se você não estivesse internado, ele ia para casa e ia morrer em casa. O problema que a gente está enfrentando é aonde internar essas pessoas, né? A gente não tem mais lugar. Então, assim, é uma situação complexa. É o caso que eu falei inicialmente para algumas pessoas que estavam aqui no começo, da mãe da minha colega médica, que tinha o vidro, tinha mais de 50% de parênquima acometido, estava saturando 93%, ela não conseguiu uma vaga, mas eventualmente 6 horas depois conseguiu a vaga, quando chegou no hospital, já estava saturando 86% e foi entubada imediatamente em UTI. Então, é nesse nível que estamos, tá? Pensar no padrão de imagem e pensar no que representa o achado da tomografia de mais de 50% do parênquima. Significa que tem que ficar, pelo menos, internado no hospital. Tá? Isso é o que a gente deveria fazer para todos. O que está acontecendo hoje em dia é que não tem para todos. Tá? Não tem nem vaga de UTI, né? Então, assim, a gente colapsou, pessoal. Colapsamos. Tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que o Tyson mandou alguma pergunta e eu não consegui ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A porcentagem de pessoas infectadas sem achado de é grande? Rapaz, o que a gente vê é muito raro, mas eventualmente tem.
por exemplo, o meu amigo infectologista do hospital tá com Covid, com certeza, porque ele trata Covid de manhã, de tarde, de noite, e agora apareceu com uma gripe muito ruim, dispneia e mialgia. Ele fez a tomografia dele e estava normal. Estava normal. Mas ele ficou internado, por quê? Porque ele estava com dispneia, saturando mal. Então, assim, eventualmente é raro, mas existem essas pessoas que não têm achados radiográficos, tá? E outra questão, excelente, Bárbara. Cada vez mais, assim, a gente sabe que o COVID, ele faz quadro trombogênico, tá bom? Então, existem casos de TEP relacionados ao COVID, sim, tá? Inclusive, ele faz uma coagulação intravascular disseminada. É uma das formas como o COVID mata, tá? Então, eventualmente, você pode ter o COVID associado a um TEP, tá? Outra coisa que está sendo muito comum que a gente vê na prática, a pessoa tem o COVID e ela tem uma infecção secundária, tá? Então, ela tem uma infecção secundária e você vê, por exemplo, uma pneumonia lobar, que é uma coisa classicamente de Streptococcus pneumoniae, né? Lembrem, lá do quinto semestre, né? Pneumonia lobar, qual agente? Geralmente Streptococcus pneumoniae, que é o mais comum, né? Eu dizia isso, né? Então, o fato é que pessoas com COVID, em cima disso, pneumonia bacteriana. E aí, por isso que, antigamente, né? Tudo muito recente, as pessoas estavam tratando também com azitromicina, né? Justamente para agredir, para ir no foco dessas infecções secundárias, tá bom? Quanto ao tratamento, pessoal, muito incerto. Assim, a gente ainda está engatinhando, mas a gente está fazendo tudo. Por exemplo, acredito que na primeira aula que eu dei para vocês, acredito não, tenho certeza, eu falei para vocês, pessoal, as únicas coisas que estão comprovadas que não é bom dar para a COVID é corticoide. E que qual era outra coisa? Ibuprofeno. Exatamente. Caiu por terra, pessoal. Caiu por terra. Caiu por terra. Hoje em dia a gente dá corticoide para as pessoas. Pessoal, é muito louco, né? Vocês lembram? Eu falei isso. Corticoide, ibuprofeno, caiu por terra. Hoje em dia a gente recomenda corticoide. Olha só. Tá? Não tem estudo multicêntrico, randomizado, mostrando que o A evoluiu melhor do que o B, o A usou corticóide, o B usou, sei lá, ibuprofeno sei lá, que mais, né? Enfim, todas as medicações que o pessoal tá dando aí, né? Mas, enfim, pessoal, o fato é que a gente ainda... eu não vou cobrar nada de vocês de remédio, viu? Jamais. Até porque eu sou da rádio, né? Então, assim, não vou cobrar coisa de remédio de vocês. Mas o principal não é isso, é porque ninguém tem certeza, tá? Ivermectina. Algumas pessoas estão tomando ivermectina, muito lembrado, Maria Paula. As pessoas tomam uma dose de ivermectina. Faz bem, faz mal? Não tem estudo para provar, tá? Mas, de qualquer forma, a ivermectina, pelo menos, ela tem menos efeitos colaterais pela droga em si só, do que a nossa famosa cloroquina, né? A cloroquina, ela tem alargamento de QT, tem algumas alterações que assim, pessoas, inclusive, eu tenho colegas médicos, pessoal, que estavam tomando cloroquina porque estavam trabalhando no setor COVID, e daí eles começaram a sentir uma frequência meio alterada, umas batidas estranhas, porque você sente, às vezes, quando você tem extrasístole. E aí a pessoa começou a ter extracístole quando viu estava com alargamento de QT, que é coisa que a cloroquina tá. Então, assim, cloroquina não é inócuo, tá? A Anitta agora só vende com receita, é isso mesmo. O fato é que, assim, eu tenho um monte de amigo, pessoal, que ficou tomando cloroquina e à torta e à direita, porque estava trabalhando em unidade de Covid, entendeu? E, assim, algumas pessoas tiveram efeitos colaterais, tá? Então, não é uma droga inócua. E o pior é que a gente não sabe se funciona. Na hora que sai uma publicação dizendo que funciona, tudo bem, vamos usar, com certeza, né? Mas, assim, ficar usando profilaticamente, eu acho demais. Eu acho que a pessoa pode usar um coquetel, o que for, quando ela estiver doente mesmo, e assim, cara, a gente não sabe o que fazer, vamos tentar qualquer coisa aqui, não tá melhorando sem nada, a gente tenta ivermectina, tenta cloroquina, né? Mas, assim, tomar
profilático, eu acho demais, eu pessoalmente, mas isso é uma coisa muito pessoal. Tem alguns médicos que estão usando, tá? Mas o que a gente vê na prática é que a galera tá meio parecido, quem toma e quem não toma. Então, assim, tomar para aumentar o risco só de ter uma alterações cardiológicas, assim, cardíacas, de eletro, eu acho que é um pouco demais, tá? Então, assim, o que vocês têm que saber de Covid, porque já está decretado mesmo, decretado, é o padrão de acometimento da lesão, tá? Então, padrão periférico, vidro fosco, pode ser uma opacidade, que é uma coisa mais tênue, ou pode ser uma consolidação mesmo, que é uma coisa que fica mais branco mesmo, uma pataca branca, tá? Então, ou opacidade ou consolidação, periféricas em vidro fosco, com a tendência à multicentricidade, acometendo qualquer local do tórax, tá? E, eventualmente, com o passar do tempo, começa a evoluir também para áreas centrais, tá certo? Então, isso vocês têm que saber. Saber que o COVID cursa com TEP, muito bem lembrado, e também que o COVID pode cursar com pneumonias bacterianas secundárias, tá? Então, é uma coisa que vocês podem se deparar. E o papel da tomografia. Raio-X, para ninguém. A gente não pede raio-X, pessoal. Não pede, tá? Não pede raio-X. O raio-X, o que eu digo que não pede, é porque ele não dá diagnóstico. O raio-X não vê vidro fosco bem. Então, às vezes, a pessoa está com mais de 50% da tomografia acometida, e aí, quando você vai olhar o raio-X está normal, quase normal. Você lá e vai, né? Será que é alguma coisa? Então, sim, não dá para você pedir, se guiar por esse método, né? Você só consegue fazer acompanhamento com raio-X, pedir raio-X se for para um acompanhamento. Por exemplo, a pessoa, você já fez a tomografia dela, viu que está uma desgraceira, aí fez um raio-X e o raio-X mostrou que tem uma área um pouco mais visível ali no lábio superior. Aí você, eventualmente, até pode pedir um raio-X daqui a 1 dia, 2 dias, para ver aquele lobo, mas vai ver muito mal, vai avaliar muito mal, entendeu? Então, assim, o exame que a gente usa é tomografia, tá certo? Fechou, galera? Vocês estão me ouvindo? Deu certo, né? Sim. Então, assim, Fechou. Tá? Vejam aqueles artigos que eu mandei para vocês, só para vocês olharem as imagens, tá? Mas é exatamente isso aqui, tá? Então, é um padrão, geralmente periférico, né? Arredondado, vidro fosco, tá bom? Com tendência à multicentralicidade, não tem um local específico, e que eventualmente pode ficar na região central. Mais de 50% de parênquima acometido é critério para eu internar o paciente. Não é que ele vai para a UTI, ele vai ficar internado na enfermaria, vai ficar supervisionado, né? Uma pessoa vai ficar olhando para a cara dele, tá? Ele tem que ter uma supervisão para caso ele caia a saturação muito rápido, você conseguir fazer alguma coisa, porque ele já vai estar lá no hospital, tá? Isso seria o padrão ouro, né? Isso seria o que a gente mais quer na vida, né? Vamos logo para AVC? Podemos ir, né, para AVC, então? Pode sim, prof. Então, pronto. AVC, galera. Galera, vocês já estão PhD em AVC, eu não tenho a menor dúvida. AVC, o que é, pessoal? É uma história de déficit súbito. Déficit pode ser um déficit motor, um déficit sensitivo, um déficit visual, pode ser um déficit de articulação de palavras, né? Pode ser uma afasia. Então, assim, a pessoa vai ter um déficit súbito, tá? Então, ela era normal e de uma hora para outra não anda mais, não mexe a mão, tem uma dormência na mão, tem uma dormência no dedo, uma coisa meio súbita. Pode ser que seja outra doença? Pessoal, até pode. Vocês lembram lá da enxaqueca? Enxaqueca com aura. A aura, às vezes, pode dar um padrão de sensibilidade antes da alteração da dor de cabeça. Não sei se vocês lembram disso. Mas, se eu trombolizar esse paciente com enxaqueca, já está provado que não vai acontecer nada com ele, tá? É pior a gente deixar de trombolizar um paciente com AVC do que trombolizar um que tem enxaqueca, porque quando a pessoa não tem nada, não dá nada, a trombólise não vai sangrar, tá bom? Você faz a tomografia, dá normal, você tromboliza, esse paciente vai ficar bem, tá bom? Então, na dúvida, ProRel, na dúvida, você age como se fosse um AVC, tá certo? Mas na maioria das vezes, pessoal, é AVC mesmo, tá? A maioria das vezes é AVC, e estava certo, a hipótese estava certa. Então,
a gente pode trombolizar até 4h30 do déficit. Então, só para vocês ficarem mais uma vez com esse tempo na cabeça de vocês. 4h30. E quem é que a gente vai trombolizar? Primeiro, a pessoa que é AVC isquêmico, né? A gente não vai trombolizar um AVC hemorrágico. Uma pessoa vai sangrar e vai morrer lá, na sua frente. É uma situação que não deseja a ninguém, né? Mas quem é que é o isquêmico que a gente vai trombolizar? Vai ser um paciente que não tem essa nitidez aqui de alterações. Esse paciente aqui dessa imagem, coitado, pessoal, isso aqui já morreu tudo. Isso aqui, tranquilamente, deve ter uns 48 horas de déficit. Não dá, um paciente que chegou com 4h30 nunca vai estar assim, tá, pessoal? Vai ser uma coisa muito sutil. Se você se deparar com um negócio desse, você já sabe que a história está mal contada. Né? Então ele, olha, tem certeza, senhor, que isso aí foi agora, né? Isso aí não tá com cara de ser agora, isso aqui é uma coisa antiga, então o cérebro já morreu. Ou então, pessoal, até foi uma coisa recente, mas o paciente não tem nenhum tipo de colateral. Então, qualquer mínima isquemia, a área de não ter oxigenação ali no cérebro, já vai ser suficiente para aquele parênquima extenso morrer todo muito rápido. Porque é igual a coração. O coração a gente diz assim, vamos fazer atividade física, né? Vamos fazer atividade física para a gente poder fazer colateral. E a colateral do miocárdio já está comprovada, ela só aparece com 70% da carga máxima que o seu coração aguenta, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo esteira, spin, o que for, né? Olhem lá para o frequencímetro, vale a pena vocês terem, porque para fazer colateral tem que ter mais de 70% da carga máxima lá do batimento cardíaco, tá? Então, você calcula qual é a sua carga máxima, vê 70% disso, a partir daí você está fazendo colateral, tá bom? E você não está fazendo só para o miocárdio, você também está fazendo para o cérebro, tá? Então, é uma coisa que vocês podem usar, assim, né? Então, pessoas que nunca se exercitaram e têm uma genética totalmente desfavorável de não ter colateral, se ela tiver uma isquemia de 4 horas, pode ser que ela fique com essa situação aqui podre. Eu, pessoalmente, nunca peguei um caso, né, de alteração tão horrível com pouco tempo. Geralmente, a gente vê isso com 48 horas, essa definição tão grande, tá? Então, a tomografia vai servir para definir se é hemorrágico ou isquêmico, e se tem uma área muito grande de cérebro que está acometido, tá? Então, é isso que a tomografia vai servir, tá? E aí, na hora que você viu, detectou que esse exame, né, pode fazer trombólise, você vai fazer trombólise lá na tomografia, pessoal, isso que eu estou falando é muito sério. Você, dentro da tomografia, você faz um bolo de trombólise, tá? É 10% do volume do que você tem que usar total da trombólise. Você dá 10% em bolos, de uma vez, assim, tá? Na artéria. Na veia, aliás, né? Você injeta na veia 10% da quantidade de trombolítico. E aí você dá 90% da quantidade lentinho, tá? Você dá lento, mas aí fica correndo lá, e aí você vai tocar para fazer a angiotomografia. E você faz a angiotomografia por quê? Porque você quer ver o que seria uma hora. Desculpa, não entendi. O resto. Boa, Bárbara, é isso mesmo, Bárbara. Show de bola. Você faz o restante, excelente, Bárbara. Você faz o bolos na hora, né? Na hora que você está com o paciente, viu que pode trombolizar, você faz o bolo, e você faz o resto em até 1 hora. Isso mesmo, Bárbara. Excelente, tá? E aí, enquanto você está fazendo o restante, você vai pegar o acesso do outro lado e vai fazer a angioarterial, tá? Da cabeça e do pescoço do paciente. Então, geralmente, protocolo AVC, já para vocês saberem da prática, o paciente chega, são 2 acessos. Você pega logo 2 acessos. O acesso que vai ser da trombólise e o acesso que vai ser da angiotomografia, por exemplo. Tá certo? E aí você vai fazer a angio para detectar se tem trombo em algum local muito importante. Quais são os locais muito importantes? Locais de grosso calibre. Artéria carótida interna, que às vezes a pessoa pode fazer trombo aqui no pescoço, pessoal, ou então na carótida interna lá da cabeça, tá? Então, carótida interna e o segmento M1 da artéria cerebral média, tá? Então, esse segmento M1 já está comprovadamente claro que você tem que fazer trombólise. Mas, pessoal, existem fugas a isso.
A gente usa essas duas artérias porque foi o que foi estudado. Mas provavelmente vamos descobrir com estudos que se você trombolizar um segmento M2, né, que está depois, né, é um segmento mais curto, da carótida média, mas se esse segmento M2 for muito grosso, muito importante, cada pessoa tem um jeito, tem uma variação anatômica, tem uns segmentos M2 que são enormes, entendeu? Então, assim, na situação dessa, você não vai trombolizar? Se fosse minha mãe, eu queria que fizesse, fazer trombectomia. É claro que você teria que fazer trombectomia também, né? É uma coisa meio óbvia. E alguns estudos ainda estão sendo feitos, né? Provavelmente, daqui a um ano, vai sair um estudo robusto, inclusive com o Raul Nogueira, né? Que é um cearense, Dr. Raul Nogueira, filho do Dr. Otto, não sei se você já ouviu falar do Dr. Otto, né? O pai da medicina cearense, né? O filho dele mora nos Estados Unidos e é neuroradiólogo, um mito, né? Um mito mesmo, na neurovascular. E ele está conduzindo esses trabalhos, tá? Então, assim, daqui a algum tempo vai sair. Então, assim, cara, vai virar igual a infarto coronariano. Infarto coronariano, todo lugar que você tem, assim, exceto se for realmente uma artéria muito distal, aí você não faz o cateterismo cardíaco, mas independente, se tem alguma coisa que está contribuindo para diminuir o fluxo do miocárdio, você faz, né, o cateterismo. Então, eu acho que futuramente vai ser assim também, tá? E aí, quais são os achados típicos, pessoal? Achados típicos é isso, ó. É uma redução, é uma perda da diferenciação córtico-subcortical. Isso aí é a primeira coisa que acontece, perda da diferenciação. Eu não consigo mais definir o que é substância branca e o que é córtex. Então, observe que essa área aqui, ó, é diferente dessa área aqui. Essa área aqui você consegue ver o que é córtex e o que é substância branca. Aqui eu não consigo, tem tudo a mesma cor, tá? Então, perda da diferenciação córtico-subcortical. A segunda coisa, hipoatenuação, fica tudo mais escuro. Toda essa área fica escura, tá certo? Então, esses dois achados, eles estão presentes em qualquer AVC isquêmico agudo, tá? Em qualquer AVC isquêmico agudo, você vai ter esses dois achados. E a hiperdensidade da artéria? Isso aqui eu só vou ver, pessoal, se for uma artéria de grande calibre, né? Não é que eu só vou ver se for, é porque é difícil você ver a pessoa teve um AVCzinho bem michuruca, lá na pontinha, você nem consegue detectar direito na tomografia, né? Mas se você fosse possível detectar e conseguisse ver a artéria que estava obstruída pelo trombo, certamente ela ficaria branca, tá? Na prática, a gente vê sinal da artéria hiperdensa em vasos do polígono de Willis, né? Então, eu veria aqui a artéria cerebral anterior, na média, na posterior, na artéria basilar, tá certo? Mesmo que eu mexa na janela, ainda tem perda da diferenciação. Sim, inclusive, Matheus, quando eu mexo na janela, fica mais nítida essa perda da diferenciação, tá? Que seria, por exemplo, esse caso aqui, ó, a ínsula, né? Aqui tem córtex e tem substância branca. Esse lado contralateral, ó, ele é diferente, você consegue ver o que é o córtex. O córtex é um pouco mais branco. Ele é um pouco mais branco na tomografia do que a substância branca, tá? Então, você consegue ver aqui que tem uma coisa mais branca e um negócio mais escuro embaixo. Aqui, perdeu total. E, provavelmente, eu só estou vendo isso adequadamente porque eu janelei adequadamente, tá? Aqui, ó, na não janela adequada, até dá para você ver, mas é mais sutil, que isso aqui tem uma alteração em relação aqui. Aqui não, fica uma cor mais preta mesmo, quando você deixa a janela com mais tons de preto e branco e menos tons de cinza, né? Por que isso acontece que você vê melhor? Porque a água na tomografia, ela é preta, ó, o líquido é preto, né, hipodenso. Então, na hora que começa a morrer coisa no parênquima, o parênquima começa a ficar com edema citotóxico. Então, por isso que, como tem edema, vai ficar mais escuro, vai ficar mais preto o parênquima. Por isso que na hora que eu amplio a janela, deixo mais preto e branco, a área que está morta vai preferencialmente ficar mais preta, tá? Então, é uma possibilidade para você se guiar. Essa janela aqui, ó, essa aqui foi uma morte extensa aqui de artéria cerebral média, tá? Então, tudo isso aqui é morte, uma janela horrorosa, feia pra caramba, eu não quero ver o parênquima aqui e outras coisas, eu quero ver só como é que tá a cor de edema. Aqui tem claramente muito mais edema do que desse lado, né? Então, é um exemplo de como você pode janelar. Esses tons, todos esses achados, esses dois achados aqui, eles se sobressaem quando vocês fazem a janela certa, tá?
que é essa janela aqui, essas 3 janelas que estão aqui embaixo. Essa janela que está em cima é a janela de parênquima. Muitas vezes você não vê, pessoal, você não vê nada. E assim, só para lembrá-los, o que a gente quer, qual é o nosso sonho de consumo? Que o paciente chegue com AVC e o cérebro dele esteja normal, mesmo eu janelando isso. Se eu janelo, faço escambau, coloco preto, fica só preto e branco, eu não vejo nenhuma diferença, significa que ainda não morreu o parênquima. Então, se não morreu o parênquima, quando eu fizer a trombólise, eu tenho uma grande chance de ter uma excelente resposta, porque o cérebro não morreu. Então, esse é o propósito. Não vão para avaliar um paciente achando que vocês vão fazer o diagnóstico de AVC pela tomografia. Muitos, a maioria, vai ter alteração sim na tomografia, mas pode ser que você esteja diante de 10%, 20%, que chegou muito rápido no hospital e que tem muitas colaterais e que o cérebro dele ainda está vivo, tá? Então, o diagnóstico de AVC é clínico, tá? É clínico. Então, o diagnóstico é clínico e você vai tratar a clínica, tá certo? Não esperem por uma tomografia alterada, vocês não terão. Ressonância, eu posso esperar. Ressonância, sim. Se a ressonância vier normal, especificamente a sequência de difusão vier normal, não foi AVC. Ressonância é outra coisa. Tomografia, sim. Se na tomografia você olha o exame e está normal, excelente, vamos trombolizar. Diagnóstico clínico. Mas se eu tiver a oportunidade de fazer a ressonância é capaz de me confirmar se houve ou não o AVC, através da sequência de difusão. Tá certo, pessoal? Então, só para mostrar aqui sinal da artéria hiperdensa, né? Tomografia, artéria hiperdensa. Um trombo na artéria cerebral média, esse mesmo paciente, ó. São os mesmos pacientes. Isso aqui é a tomografia sem contraste. Lembre-se que na tomografia sem contraste, a artéria fica branca, tá? E com contraste vai haver uma rolha, tem uma rolha impedindo que o contraste venha para cá, né? Isso é o trombo na cerebral média, tá certo? Só para vocês lembrarem disso. O conceito de perfusão, pessoal, a questão aqui de que vai ter o core isquêmico. O core isquêmico é a área que morreu, e a penumbra é a área que ainda pode ser salva, tá? Aqui não está a penumbra total, eu tenho que tirar essa parte que morreu, eu tenho que colocar bem aqui dentro e ver o que ficou de verde, né? Porque tem a área verde que está aqui, que morreu, né? Então, você tem que colocar essa área dentro dessa. O que ficar verde significa que ainda tem possibilidade de ser salvo, tá certo? Lembrando que a gente, na prática, a gente não usa perfusão. No HGF, pessoal, existe o protocolo de perfusão, tá? Ele é feito automaticamente. Quando a pessoa tem AVC, já sai automaticamente na tomografia. Mas, de maneira geral, não é assim. De maneira geral, não tem nos lugares. Não tem mesmo, tá? E outra coisa é que a perfusão por si só, ela pode dar viés. Então, o que é melhor? O melhor é você ver a dissociação clínico-radiológica. O que é a dissociação clínico-radiológica? É esse tal do mismatch clínico-radiológico. O que é? É um paciente chegar para você com uma tomografia literalmente normal e, quando você vai examiná-lo, você vê achados difusos em vários locais. Você topografa onde estaria aquela doença e você vai olhar na tomografia e aquela área está normal. Então, isso significa mismatch clínico-radiológico. Significa que a área que está sofrendo a clínica do AVC, ela está apenas em penumbra. Ela não morreu, tá? Então, na prática, a gente faz o mismatch clínico-radiológico. Vai depender de uma equipe bem entrosada, né? E pessoas com experiência para fazer isso. Mas se você tem essas pessoas, isso é superior à tomografia, tá certo? A perfusão por tomografia ou ressonância é superior, tá certo? Porque existem algumas coisas que acontecem no cérebro da gente que podem fazer viés numa avaliação por perfusão, tanto de tomografia como de ressonância, tá? Prática, mismatch clínico-radiológico, tá bom? E aí, lembrar, pessoal, que a trombólise, ela pode sangrar, tá? Principalmente quando é um território muito extenso de cérebro que já morreu,
tá? Aquilo pode sangrar. Às vezes o cérebro da pessoa está normal e mesmo assim pode acontecer um sangramentozinho. Geralmente quando está normal é raríssimo acontecer sangramento. O sangramento é mais relacionado a áreas de morte de cérebro, grandes áreas do cérebro que morreram, e daí tem esses eventuais sangramentos, tá? Então, assim, complicações seriam transformação hemorrágica e edema difuso, né? Edema difuso. Então, o edema difuso, pessoal, se você tem um AVC de amplas dimensões, por exemplo, pegou a artéria cerebral média inteira. Pessoal, se pegou a artéria cerebral média inteira, isso vai precisar de craniectomia descompressiva. Eu não preciso ficar de braços cruzados esperando. Ou ficar aqui esperando, porque ele vai herniar. Não, você não espera, não. Você já chama o neurocirurgião. Você diz, olha, fulano, esse paciente aqui teve um AVC de ampla extensão na artéria cerebral média. Às vezes é cerebral média e anterior, o local é péssimo. Fez uma área extensíssima. Então, você não espera. O pico de edema é no segundo, terceiro dia, tá? Você não espera 2 dias, 3 dias. Vai esperar o quê? Para herniar o paciente morrer? Foi feito nesse caso. Isso aqui é Deixa eu ver se ele toca. Não sei se ele vai tocar aqui. Ó, tá aqui. Vai tocar. Então, ó, isso aqui o que é que foi feito? Foi feita uma craniectomia, uma retirada da calota craniana desse paciente, né? Porque era um AVC muito extenso. De novo aqui. Isso aqui tudo a calota que tirou. E o cérebro, ele expandiu para fora. Tá vendo? A expansão para fora do cérebro, né? Para fora de onde estaria a calota. E com isso, esse paciente está vivo. Tá? Então, está vivo. Porque uma extensão dessa de AVC, toda essa área escura aqui é AVC, tá? Então, se você fosse deixar esse paciente com a calota craniana aí, ele ia herniar. Ele ia desviar as estruturas da linha mediana para o lado esquerdo e herniar. Então, se iria morrer, tá? Então, é isso. Acho que dessa aula é isso. Dessa aula, dessa aula tem AVC hemorrágico, né? Pessoal, AVC hemorrágico é muito mais fácil você ver na tomografia. Infinitamente mais fácil de ver na tomografia, tá? Então, você vai ver o quê? Vai ver sangue. É uma área hiperdensa, né? O local do AVC clássico é essa região núcleo-capsular, tá? Região núcleo-capsular é o local do AVC, principalmente de origem hipertensa. Uma pessoa que tem hipertensão crônica, não trata adequadamente, aí sofre uma emoção, né, tem um estresse e tal, essas arteríolas lentículo-estriadas laterais, elas podem romper, tá? Elas não têm um mecanismo muito bom de homeostase, e elas, com aumento pressórico, elas rompem, tá? Então, essa região aqui, núcleo-capsular, é a região onde vocês vão procurar. Diga, Luiz, você ia falar alguma coisa? Não, eu não. Então, quando a gente está falando diante de uma tomografia, o sangue na tomografia classicamente é branco, tá? Isso aqui, pessoal, é um AVC núcleo-capsular? O que é isso? O que é isso? Alguém responde? O que é isso, galera? Hemorragia subaracnoide. Hemorragia subaracnoide, né? Tem escrito aqui no título, né? Para quem teve alguma dificuldade. Então, pessoal, isso aqui, classicamente, eu não chamo isso de AVC, tá? A gente chama, vai para as cabeças. Isso aqui é um HSA, provavelmente por ruptura de aneurisma, tá? Então, enfim. Mas vocês vão encontrar alguns livros que falam que HSA e AVC, esse aqui intraparenquimatoso, né, hemorragia intraparenquimatosa, isso aqui é AVC hemorrágico, tá? Geralmente a gente considera isso aqui como AVC hemorrágico, porque classicamente o que é? Ruptura de arteríolas lentículo-estriadas devido a um pico pressórico, tá? Então é isso aqui. Mas, como HSA também pode acontecer a ruptura devido à ruptura de aneurismas, e aneurismas podem romper com aumento da pressão também intracraniana, aumento da pressão sanguínea, um pico pressórico, uma emoção grande, vocês vão ver que alguns livros colocam essas duas opções como marcadores de AVC hemorrágico, tá? Então, a título de curiosidade para vocês saberem, né? Se vocês forem olhar alguns livros, vocês vão se deparar com HSA dentro do capítulo de AVC, tá? Mas, para mim, são coisas distintas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Galera, eu acho que de revisão era isso, tá? Não sei se vocês lembram dos territórios de vascularização. Eu não vou cobrar os territórios de vocês, mas eu queria que vocês memorizassem isso aqui, porque isso é importante demais, tá?
lembrar como é que eu faço, pessoal? Pelo menos o que é cerebral anterior, médio e posterior. A gente usa o ventrículo, tá? A gente passa um traço aqui, como se aqui é o corno frontal. Você passa um traço no corno frontal em direção à calota, como se fosse 90 graus, né? Daqui para cá, né, é cerebral anterior. Se eu passar um traço daqui e outro traço também para cá, continuando o átrio, né, do ventrículo lateral, isso aqui tudo seria topografia de irrigação de artéria cerebral média. E se você passa desse traço para a região aqui da linha interhemisférica, isso aqui seria a região occipital, tá? Que seria a artéria cerebral posterior. É uma coisa que vocês podem seguir também, porque é muito tranquilo de você pensar dessa forma. E claro que a artéria cerebral anterior, quando você vai lá para a alta convexidade, ela vai para a região mais mediana, sabe? Existem alguma que é isso aqui, né? Ó. Quando você vai aqui mais para cima, ela se posterga e vai aqui vai seguindo como se fosse o corpo caloso, né? Perpendicular aos ventrículos laterais e até aqui em cima. Tá? E a artéria cerebral média fica como se fosse uma linha, né? Daqui, uma linha traçada para o meio, né? Cerebral média, outro cerebral média. Para cá, região frontal, seria a artéria cerebral anterior, e para cá, posterior. Tá bom? Ok. Então, vamos para a ressonância. Pessoal, quando é que eu vou pedir ressonância para avaliar AVC? Só tem uma situação, pessoal. Qual é a situação? Eu quero o coro de vocês. Wake up stroke. Excelente, Tyson. Então, o wake up stroke é a única situação que eu vou pedir protocolo de ressonância magnética, tá? Então, é o caso que o paciente foi dormir 11 horas da noite, dormiu, estava bem. Quando ele acordou 7 horas da manhã, putz, estava com um déficit estranho, a perna não mexia, estava meio desviando o desvio de rima, a boca torta. Então, assim, que horas que aconteceu aquilo? Eu não tenho como assegurar que aquilo aconteceu com menos de 4 horas e meia, tá? Então, de forma geral, as pessoas, se tiverem disponíveis no hospital uma ressonância magnética, elas vão pedir um protocolo de ressonância magnética, que envolvem 3 sequências. E eu quero que vocês saibam as 3 sequências, e eu quero que vocês saibam para que serve cada sequência. A difusão vai dizer o quê? Se teve um AVC. Não está me dizendo se foi isquêmico ou hemorrágico, mas ela vai dizer, vixe, aqui é AVC mesmo. Ela te confirma isso. Ela diz qual é a área que já morreu. Então, a difusão cravou ali. Morreu essa área aqui, é AVC. É isquêmico ou hemorrágico? SWI vai te dizer isso. O SWI define isso. Então, o SWI, se ele tiver a área que sofreu o AVC, se ficar preta, isso significa AVC hemorrágico. Se não ficar nada, ficar da cor normal, significa AVC isquêmico. Espera aí que alguém escreveu alguma coisa. É o chat, né? Vai, meu Deus. Prof, se ele chegar com wake up stroke, mesmo assim, eu ainda faço TC antes, você pode pedir a TC sim. Sabe por quê? Porque pode ser que você esteja diante de um AVC hemorrágico. Então, assim, se você está diante de um AVC hemorrágico, morreu, acabou, né? Você não vai fazer trombose, vai fazer trombectomia. Meu senhorzinho, vamos atrás de uma vaga de UTI para você, né? E você não vai falar isso para ele se ele estiver mal, né? Você vai falar com a família, olha, infelizmente ele tem um AVC hemorrágico, então a gente vai colocá-lo na UTI, né? Fazer medidas de suporte, reduzir pressão intracraniana, levar as cabeceiras, manitol, tem milhares de coisas que você pode fazer, tá? Então, assim, muda, né? Então, o ideal é que realmente você faça a tomografia, até porque é muito rápido. Muito rápido. E também tem outra questão, pessoal. Se o hospital que você está não tem ressonância magnética, o médico que te atendeu resolve que não vai sair do protocolo, porque o protocolo é, se você não tem ressonância, você não está autorizado a fazer nada para esse paciente, né? Assim, de trombólise. Mesmo que o cérebro dele esteja normal, autorização mesmo você não tem. Às vezes o neuro é mais hardcore e mata no peito e diz, cara, vou fazer, porque aqui tá normalzinho esse exame e ele tem muita clínica, mismatch clínico radiológico, vou matar no peito, chama a responsabilidade para si, conversa com a família. Sempre você conversa com a família e eu vou te falar, na hora que você conversa com a família quer fazer. Geralmente ela quer fazer, mas tem que conversar com a família, né? Dizer que é um padrão, um negócio que você tem essa opção A ou B, que não é uma coisa que está no protocolo, né? Você tem que expor isso para a família decidir, tá certo? E aí você consegue trombolizar mesmo sem ter a ressonância, tá?
Mas se você tem a ressonância, você se sente mais tranquilo de você, não, cara, tá aqui, ó, teve um AVC, tem menos do que 4 horas e meia, como é que eu sei disso? O flare. O flare vai te dar a informação de que tem menos de 4 horas e meia, entendeu? Então você já faz o negócio totalmente. Não, ó, tá aqui, o protocolo é esse, o protocolo internacional é esse. A gente, o wake up stroke, a gente faz ressonância, protocolo AVC, o flare não deu nada, isso significa que o paciente ainda tem cérebro viável, né? Então tem menos de 4 horas e meia, e aí daí eu tô autorizado a mandar brasa e fazer a trombólise. Mas outra coisa, é que a tomografia, o ideal, se você não tem ressonância, é fazer tomografia e a angiotomografia também. Primeiro você faria a tomografia para excluir se é hemorrágico ou isquêmico, né? Que a gente já sabe disso. E a angiotomografia vai te ajudar também, porque se ele tiver um trombo na artéria carótida interna, exatamente, Paulo, o flare não identifica alterações com menos de 4 horas e meia. Excelente, mas a gente não precisa do flare para dizer o que morreu, a gente precisa da difusão para dizer o que morreu. O flare está me servindo só para dizer o tempo de AVC. E tem aquele AVC teve menos do que 4 horas e meia. Se não apareceu nada no flare, significa que aquele AVC tem menos do que 4 horas e meia. Então, eu posso trombolizar, matar a pau, que não vai ter problema, tá? Mas voltando ao caso de não ter ressonância no hospital, você faz tomografia para dizer se é hemorrágico ou isquêmico, e no padrão também faz a angiotomografia, porque se tiver um trombo em artéria carótida interna ou segmento M1 de artéria cerebral média, você tem indicação de fazer trombectomia. Então, em até 24 horas. A trombectomia pode ser feita em até 24 horas. A trombectomia é retirada do trombo, tá? Então, os estudos mostram que é benéfico você tirar o trombo dali, em até 24 horas o paciente se recupera melhor tirando do que não tirando, tá? Então, hoje em dia, para quem tem wake up stroke, pelo menos, se você não tiver a ressonância, e você estiver diante de um médico muito certinho, ou que está com dúvida se deve ou não trombolizar, porque talvez já tenha definido uma área mesmo isquêmica, e ele, não, eu acho que isso aqui é antigo, não vou trombolizar. Mas, se ele tem um trombo em carótida interna, o segmento M1, ele ainda pode fazer trombectomia em até 24 horas, tá? Então, teve AVC, qualquer sinal de AVC, tem que ir para o hospital, não importa a hora que aconteceu, você ainda tem alguma coisa para fazer, em até 24 horas ainda é possível fazer alguma coisa, dependendo do local do trombo, tá? Então, é basicamente isso. E aí, o que a gente quer? A gente quer que o flare não esteja alterado. Então, por exemplo, o que morreu foi isso aqui, pessoal. Isso aqui é a difusão, tá? O B1000 tá aqui com o mapa ADC, ó, branco, preto. Morreu isso aqui. Mas cadê a lesão aqui? Muito tênue, isso aqui tem menos do que 4 horas e meia, tá? Então, posso trombolizar tranquilo. Essa outra situação, essa aqui tá, ó, restrição à difusão. De B1000 aqui, branco, o mapa preto. Cadê a lesão aqui no flare? Não tem. Opa, esse caso aqui também, menos do que 4 horas e meia, eu posso fazer trombólise. Já esse caso aqui também é ótimo, ó, porque teve um AVC extenso aqui, tá? E você não vê nada no flare. Outro AVC aqui núcleo capsular, não teve nada no flare. Isso aqui menos do que 4 horas e meia. Já esse outro AVC, teve AVC e tem alteração no flare. Teve AVC, tem alteração do flare. Isso aqui já passou de 4 horas e meia, não posso fazer trombólise. Mas se esse paciente tivesse um trombo na carótida interna ou no segmento M1, ele ainda poderia fazer trombectomia, vocês entenderam? Então, você tem essas duas possibilidades, tá? Tratamento de AVC hoje em dia são duas possibilidades. Ou fazer a trombólise, ou fazer a trombectomia nos casos em que é aplicável. Carótida interna, segmento M1. Depois de fazer a ressonância, ver que não tem alteração no flare e fazer trombólise, eu faço a angio-TC para ver se pode fazer trombectomia. Geralmente, Manu, se você está diante você conseguiu fazer a ressonância antes de fazer a angiotomografia, você pode fazer uma angiotomografia também, não tem problema não, uma angiorressonância também, tá? Geralmente, se você vai fazer a tomografia, você já faz a tomografia com a angiotomografia, você já faz as duas logo, tá? Você já faz para, enfim, para não ter que ficar indo e voltando. Mas vamos dizer que o médico só fez a tomografia aqui e não fez anjo na tomo.
Se ele conseguiu fazer a ressonância, ele pode pedir a angiorressonância, tá? As duas vão te dizer a mesma coisa. Só que é mais rápido fazer a tomografia, a angiotomografia, do que a angiorressonância, tá? Então, a gente prefere, geralmente, fazer a TC com a angio-TC, tá bom? Quando é que eu vou fazer trombectomia? Então, assim, Matheus, eu vou fazer trombectomia se eu tiver algum trombo em carótida interna, tanto no pescoço, que a gente tem carótida interna, como intracraniana, a gente ainda tem carótida interna. Então, é um vaso muito grosso, muito robusto. Então, se tiver um trombo ali, a trombólise, que é só uma aguinha para liquidificar aquilo, ele não vai conseguir tirar o trombo todo. Então, se a artéria carótida interna e segmento M1 da artéria cerebral média. São essas duas situações em que eu vou fazer trombectomia. E eu posso fazer a trombectomia em até 24 horas. Quanto mais precoce eu fizer, melhor, tá? Melhor. Mas eu posso fazer ainda com resultados positivos em até 24 horas. Então, hoje em dia, tá muito melhor do que há 2 anos atrás. 2 anos atrás você não fazia nada, dizia, meu senhor, que pena, né? Puxa vida, que pena. Tem nada a fazer pelo senhor, que coisa triste, né? AVC, é isso aí. Que pena, a gente só pode trombolizar até 4 horas e meia, a gente não sabe a hora que aconteceu o déficit, né, família? Então, não vamos fazer nada por você. Mas há 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, né, a gente já faz protocolo de wake-up stroke com ressonância, e se a gente não tem ressonância e tem tomo, a gente vê a angiotomografia, vê se tem trombo, porque se ele tiver um trombo em uma artéria de grande calibre, a gente faz trombectomia em até 24 horas. Tá? Então, tem essas duas possibilidades hoje em dia, tá? Então, só mostrando para vocês o que o flare já tá branco. E difusão branca. Aqui não dá mais para eu fazer trombólise. Não tenho 4 horas e meia aqui do déficit, já tem mais tempo. Mas se ele tiver um trombo na artéria basilar, que é a artéria que é a artéria responsável por inervar pela vascularização desse território, eu posso fazer uma trombectomia, tá? Atenção que a trombectomia da basilar, ela também é off-label, mas é tão ruim o infarto na artéria basilar que a gente faz mesmo assim, tá? A gente faz mesmo assim, porque infarto na artéria basilar, pessoal, dá aquela síndrome chamada Locked-in, só para vocês lembrarem, que é aquela síndrome podre que exatamente, você fica você fica entendendo tudo, mas você fica estátua, sem se mexer. A única coisa, o único movimento que lhe resta é o movimento da pálpebra. Então, você fala sim ou não piscando, tá? 2 vezes, sim. 1 vez, não. Tipo, é terrível, né, pessoal? Então, a gente acaba fazendo tudo possível e impossível quando é um trombo na artéria basilar, tá? E aí, só para mostrar para vocês os tipos de AVC, porque o AVC que a gente viu lá na aula de tomografia é o AVC clássico do trombo que está ocluindo dentro da artéria carótida interna, aquele trombo ali aterosclerótico, né? Ele ocluiu ali e deu aquela extensa lesão, né? Geralmente são AVCs de grande dimensão, de grande território, tá? Então, ele é um trombo que está ocluindo uma artéria de grande vaso, né, um grande calibre, né, a artéria carótida interna, a artéria cerebral média, cerebral anterior, posterior, algo do tipo, tá? Mas o que seria o AVC lacunar? O AVC lacunar é quando você tem um trombinho bem pequenininho, tá? Que está obstruindo artérias muito pequenas dentro, por exemplo, aqui no caso, o tálamo, tá? Lacunar geralmente é nessa região núcleo-capsular, eventualmente o dano é na própria arteríola, ele foi causado ali por aterosclerose, diabetes, colesterol alto, o negócio estava ali dentro e aquele vaso tromboso são coisas menores, vascular lacunar é coisas menores, geralmente núcleo capsular ou em tálamo, tá bom? Isso aqui é muito difícil de você ver isso na ressonância, ou na tomografia. O padrão ouro é ressonância magnética. Então, o paciente, às vezes, chega meio estranho só. Ele não tem uma clínica bem definida, não é a perna que não mexe, não é o braço que não mexe, não é uma perda de sensibilidade. Às vezes, ele tá sentindo estranho, cara. É um negócio, a pessoa diz, não, eu tô me sentindo meio tonto, me sentindo meio mal. Mas o que é? Não sei. Quando você vai, você se depara na ressonância com um AVCzinho lacunar. Um negócio que você não topografou, não sabia direito onde era.
tá? Então, para vocês terem isso comumente, tá? E a tomografia não vê isso. Quem vê isso é ressonância magnética. A tomografia só vai ver se isso aqui foi uma coisa muito antiga. Uma coisa antiga, aí fica preto, fica um buraco que faltando parênquima na tomografia, você, vixe, ele teve um AVC aqui no tálamo, ele teve um AVC núcleo capsular. Mas se for agudo, que ainda tem edema e não tem buraco, você não consegue diagnosticar na tomografia. E o AVC cardioembólico. O AVC cardioembólico são vários territórios. Ó, isso aqui é restrição à difusão. Eu não estou mostrando o ADC, mas eu estou mostrando aqui o mapa para vocês, tá? O B1000. Então, você tem vários foquinhos, ó, com restrição à difusão, tá certo? E vários territórios diferentes, o cerebelo, tálamo, né, região córtico-subcortical. Isso aqui foi o quê? Provavelmente a origem cardíaca, que é o mais comum, tá? A pessoa fez um trombo porque o coração, por exemplo, está com FA. Então, o coração com FA não está se movimentando muito bem, não está conseguindo colocar todo o sangue para fora da câmara, apesar de que ele nunca consegue, né? Ele é incapaz de tirar todo o sangue, mas ele não está conseguindo movimentar bem, então vai formar um trombo na parede do coração. E aí esses trombos vão chuveirar, vão pegar o arco aórtico, e aí uns vão para a carótida comum direita, outros vão para a carótida comum esquerda, outros vão para as vertebrais, entendeu? E aí lá em cima fica territórios distintos, tá? Então é o mais comum dos cardioembólicos a ser de origem cardíaca, tá certo? Ok, e aí de AVC hemorrágico, pessoal, só para vocês saberem que fica preto no SWI, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês, qual é a fase, se é AVC oxemoglobina, desoxemoglobina, beta. Galera, nem os radiologistas sabem isso, tá? Quem sabe mais isso é quem faz neuro, tá? Então, assim, basta que vocês saibam que o SWI fica preto, tá? Então, SWI preto, isso aí é sangue, né? Principalmente se tiver a difusão mostrando que aquilo ali era AVC, né? Que restringia, tá? Então, sem muito estresse em relação a isso, tá bom? Tudo jóia com AVC? Hein? O que é que vocês acham? Tem alguma Tudo, prof, tudo jóia. Seguimos para TCE? Foi TCE, né? Seguimos. Cadê o TCE? Cadê? Vou pegar aqui, acho que tá aqui. TCE, pronto. Pronto, galera. TCE, pessoal. Galera, TCE vocês vão tirar de letra, né? Não tem nem o que dizer, pessoal. Então, TCE, traumatismo crânioencefálico. Qual é o exame que a gente pede? Tá aqui, na nossa cara. Tomografia. Tomografia, pessoal, tudo que é iminência de morte, eu vou pedir tomografia. Se você acha que o paciente vai morrer agora, você vai pedir a tomografia. Se você acha que ele não vai morrer agora, que ele tem tempo de vida, você vai pedir ressonância. Mas TCE, se você está pedindo exame, é porque você acha que ele vai morrer agora. Então, vai ser sempre tomografia, tá? Cuidado com não pedir tomografia demais, principalmente para o paciente novo, porque a tomografia, ela tem radiação, e a longo prazo tem milhares de estudos mostrando que isso aí aumenta o risco de câncer, de linfoma, de leucemia, de todos os tipos de câncer, tá? Principalmente em pessoas de 0 a 20 anos, tá bom? Então, mas vocês não vão pedir exames desnecessários. Quando é que eu vou pedir exame, pessoal? Isso é importantíssimo. Para quem é que eu vou pedir exame? Se a pessoa sofreu um TCE e está com o Glasgow menor do que 15, você vai pedir uma tomografia. Lembrando que a escala de coma de Glasgow, ela vai até 15. 15 é o normal. Então, se estiver abaixo do normal, você vai pedir a tomografia para essa pessoa. Tá? Então, abertura ocular, movimentação, verbalização, se tiver alguma coisa alterada daí, você vai pedir, tá bom? Então, lembrem-se disso. Outra coisa, a pessoa agora está bem, está ótima, tá? Mas ela perdeu a consciência, ela está com muita dor de cabeça, ela teve vômitos a jato, tá? Ela está nauseada agora, ou ela está rebaixando o nível de consciência. Então, essas situações são situações instáveis. Então, essas situações você também vai pedir tomografia, tá certo? E existe uma outra coisa. Se você está diante de um idoso, pessoal, idoso,
geralmente a gente faz tomografia, mesmo ele estando relativamente bem. A gente pega bastante subdural em idoso, por conta de uma fragilidade capilar que eles têm. Tá? É muito fácil, hematoma, você bate a cabeça, fazer um hematoma subdural no idoso, tá certo? Então, acaba que se o cara é idoso, também a gente acaba pedindo. Criança, que a gente tem mais parcimônia, por conta dessa questão da radiação, tá certo? Se não fosse a radiação, a gente pedia também, mas o ideal é, se é criança e eu acho que ela tá bem, vamos fazer uma observação, conversa com a família. Pai, mãe, que tal se a gente esperar aqui 6 horas? Ela fica aqui no hospital, tá aqui, a gente tá olhando para ela. Se não acontecer nada, ela vai para casa de alta. Se ela ficar torporosa, rebaixar, tiver ficar tonta, ficar com vontade de dormir, né, você acaba fazendo a tomografia, tá? Então, isso é uma coisa importante, tá bom? Para a gente avaliar a tomografia de TCE, que seja, na verdade, são todas as tomografias, pessoal. Eu preciso mudar as janelas, tá? Eu não posso laudar uma tomografia só com a janela de parênquima, pelo amor de Deus. Até porque, se o cara tiver um galo aqui, eu só vou ver na janela de partes moles, tá? A não ser que seja um galo gigantesco, fez um galo enorme na cabeça, assim, puxa vida, eu consigo ver de qualquer janela, eu consigo ver. Mas coisas sutis eu só vou ver aqui nas partes moles. Se tiver uma fratura sem desalinhamento, eu só vou ver na janela óssea. Então, não dá para eu não laudar a tomografia olhando essa janela. Então, eu tenho que ver a janela de partes moles, janela de parênquima, janela óssea e a janela de ar, que é para ver se tem gás, crânio, tá certo? Pneumocrânio e pneumoencéfalo é a mesma coisa, é gás dentro do encéfalo ou do crânio, né? Mesma coisa, tá? Então, lembrando que a tomografia, você tem essas reconstruções tridimensionais que saem automaticamente, muito rápido, tá? Então, você consegue ver fratura, esmigalha, fazendo a reconstrução. Se o cara quiser operar, colocar uma tela, você já reconstrói isso aqui, diz, olha, preciso de uma tela de tanto por tanto, né? Você mede o que está... enfim, que aprofundou, que da fratura. E aí, assim, a lesão mais comum de TCE qual é? Hematoma subgaleal, é o galo, pessoal, o galo, né? É uma lesão que está por fora da calota craniana. É a mais comum, graças a Deus, né? Isso aqui não tem importância de nada, tá? Graças a Deus. Ele pode também fraturar, né, o crânio, tá? Não é o mais comum, fratura de crânio, o mais comum é subgaleal. E depois do subgaleal, as coleções subdural é a mais comum, e depois fratura de crânio, e depois epidural, assim, se fosse para dizer numa ordem crescente, assim, do que é mais comum, tá? Falando um pouquinho do hematoma epidural, lente biconvexa, né, pessoal? Lente biconvexa, tá? Isso aqui é uma artéria, a artéria meningia média rompeu, tá? E ela pulsa, então ela empurra o parênquima para o lado contralateral. Isso aqui, geralmente, como a artéria tem grande fluxo, é muito rápida essa herniação, ó. Se eu for passar aqui um traço fazendo como que a gente, né, divide a calota craniana no meio, aqui estaria onde deveria estar o septo pelúcido, né? Então, tem toda essa distância aqui de herniação das estruturas da linha mediana para o lado contralateral. Esse slide aqui mostra melhor a passagem aqui da linha dividindo a calota no meio e procura o septo pelúcido, né? Essa distância daqui para cá, se for maior do que 0,5 centímetros, isso é critério para fazer cirurgia, tá, pessoal? Hematoma subdural, literalmente o formato de banana, né? Então, isso aqui, muitas vezes, geralmente, é a ruptura de uma veia, tá? Então, veias babam, provavelmente é mais tranquilo um hematoma subdural do que um epidural. Lembrar que, às vezes, é uma ruptura de uma veia que tem grande fluxo, que é uma veia importante, uma veia confluente. Aí, você pode também herniar e a pessoa pode morrer, tá? Mas, de maneira geral, se for uma veia mais com veia cortical, uma coisa mais tranquila, com menor fluxo, o mais comum é que você não tenha que ter tanto medo de desvio das estruturas da linha mediana, mas você sempre vai fazer o exame e medir. Vai passar aqui o traço no meio do cérebro, vai ver quanto que herniou daqui para cá. Se for mais do que 5 milímetros, né, ou 0,5 centímetros, você tem que indicar cirurgia, tá? E lembrar aqui dos tipos de lesões da cabeça, né? Então, isso aqui é o shaking baby. Shake baby é aquela lesão horrorosa dos maus tratos, tá? Infantil, que o adulto chacoalha a criança e ela fica com hematoma bilateral, ó, hematoma
bilateral subdural, tá? Isso é muito típico, tá? De shaking baby. Outra coisa são essas lesões, ó, lesões brancas dentro da calota craniana, dentro da calota não, dentro do parênquima craniano, ó, dentro do parênquima. Isso aqui é contusão intraparenquimatosa. Geralmente as contusões, elas são mais evidentes próximos aos ossos, ó, que arco zigomático está começando, né? Então, o parênquima batendo aqui nesse osso, ele tende a fazer essas contusões, tá? Então, é bem típico de shaking baby também, isso aqui. E HSA, ó. HSA é sangue dentro do sulco, tá? Então, HSA aqui. Outra lesão típica de trauma, que praticamente a gente não vê nenhuma lesão, é a lesão axonal difusa. O mais comum, pessoal, desse tipo de lesão é você não encontrar nada. Você faz a tomografia da pessoa, tá perfeito, não tem nada. E a pessoa tá lá em estado de coma. Ela tá, não se mexe, não responde, não tá com sedação. Vai, diabo é isso? O que aconteceu com essa pessoa? Aconteceu um estresse de cisilhamento, né? O axônio, ele foi quebrado, partido no meio. Isso é uma coisa microscópica, um dano microscópico. Então, geralmente, a gente não vê nada na tomografia, tá? Quando vê, são lesões próximas aqui, sangue, são tipo petequias de sangue, perto dessa região aqui do corpo caloso, tá? Joelho do corpo caloso, principalmente, é onde a gente mais vê. E na ressonância magnética, é a única situação que às vezes a gente vê melhor alguma coisa no trauma. Tá? Então, se a pessoa, por exemplo, foi para um hospital de trauma, fez a tomografia, não encontrou nada, vai ficar com diagnóstico de lesão axonal difuso, vai ficar com AD. Mas vai que você tem disponibilidade de fazer uma ressonância. Você faz a ressonância, marca e tal, e você pode encontrar essas lesões puntiformes pretas aqui no SWI. No flare, pode ficar umas áreas mais brancas, tá? Então, é uma possibilidade, mas o diagnóstico é clínico, tá? É muito típico isso, é muito típico, tá? Principalmente lesões devido a capotamento de carro, tá? Então, é uma coisa que a gente faz. Mais uma vez, contusão córtico-subcortical, né? Essas lesões bem brancas, assim, dentro do parênquima. Lembrar a diferença, pessoal, isso é importantíssimo. Isso é um HSA e isso aqui é um HSA, tá? Qual é a diferença? Isso aqui é localização de cisterna. Isso é típico de aneurisma. E essa outra aqui? Essa outra é perto é legião frontal, é muito perto de coisa de trauma, próximo até da calota. Então, lembrar que no final das contas, é um HSE, hemorragia subaracnoide, mas são etiologias bem distintas, tá? Então, isso aqui é trauma. Isso aqui é ruptura de aneurisma, tá? E dentro das herniações, né, intracranianas, qual é a que me importa? Pessoal, é da tonsila. Sem sombra de dúvidas, a herniação tonsilar, tá? É que a gente tem medo aqui. Então, quando a pontinha do cerebelo começa a se insinuar abaixo do forame magno, essas 6 aqui, ó, começa a insinuar abaixo do forame magno, dá um arrepio na alma. A pessoa fica, puxa vida, né? O que será isso, né? Então, assim, eventualmente significa hipertensão intracraniana. Lembrar que algumas pessoas têm congenitamente esse tipo de insinuação da tonsila cerebelar, tá? Em direção ao forame magno. Isso é uma doença que chama Chiari 1, que geralmente é assintomática, mas que pode dar dor de cabeça, tá? E aí eu consigo distingui-las devido ao aspecto que fica. Uma fica mais triangular, a outra fica mais arredondada. Mas, assim, no contexto de trauma, a gente sempre encara que se insinuar a tonsila, provavelmente é devido ao trauma. Você não corre risco, não. Você chama o neurocirurgião, vamos. É o mais provável, né? Você não fica quebrando a cara, né? Ok? Ok, galera. E era isso, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui pro chat. Prof, a senhora só pode repetir mais uma vez para onde vai a herniação tonsilar? Em direção aonde? Vai em direção ao forame magno. Deixa eu ver aqui se eu pego. Obrigada. Só deixa eu mostrar um caso aqui para vocês, meu recente. Peraí, deixa eu vir para cá. Opa. Vixe Maria, que eu permiti. Um instante, eu vou mostrar um caso real para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu... Haja coisa, hein?
Ah, eu acho que eu não tô com ele aqui, infelizmente. Fizeram FaceTime para eu ver. Ô, mazela. Não, não tô, não. Enfim, mas era para mostrar para vocês, mas eu posso mostrar um exame normal, para você ter a noção do que é uma tonsila, né? Então, assim, aqui tá um exame normal, tá? Eu tô pegando o exame de crânio normal, tá certo? O que seria a tonsila? Seria essas pontinhas aqui, ó. Isso aqui é a tonsila cerebelar de um lado e a tonsila cerebelar do outro. Eu tô perto do nível do forame magnum. Se eu deixar um pouquinho, aqui é o forame magnum. Não tem mais tonsila aqui. Então, esse exame tá normal. Mas fiquei na dúvida se insinuou ou não, eu posso fazer essas reconstruções, tá? Então, por exemplo, ó, o forame magno, ele é essa área aqui, ó. Daqui para cá é o forame magno. É a parte mais aberta do cérebro que vai entrar na medula, tá? Vocês estão vendo isso aqui? Então, se essa tonsila cerebelar, ela se insinuasse abaixo do forame magno, então poderia ser um sinal de hipertensão intracraniana, tá? Então, aqui não está se insinuando abaixo do forame magno. Então, esse exame está normal, não tem sinal de hipertensão intracraniana, tá certo? Beleza? Professora. Ixi, professora. Olha, meu Deus, o que foi isso? Já foi isso? Que engraçado, gente. Eu não sei o que foi isso, não. Bem, loucura total. Pessoal, vocês ficaram com algum LSD total? E aí, vocês ficaram com alguma dúvida, galera? Que é que vocês. É muita coisa, né? Muito assunto, mas vocês vão matar de letra. O traço de personalidade obsessiva compulsiva. Bom que quando a pessoa põe no chat, aí vai passando de todos os chats, ó, vai passando até lá embaixo. Ô, mano, valeu aí, querida, valeu mesmo. Ok, galera. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar também no WhatsApp, viu, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, né? A gente está no grupo. Vocês mandam mesmo no grupo lá, para a gente. É até bom que é tirar dúvida de mais gente, viu? Tudo bem, prof. Muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês, pessoal. Se cuidem, viu? Se cuidem mesmo, cuidem dos seus familiares. Façam lockdown, porque, cara, o bicho tá pegando, tá feio. O negócio tá feio, assim. Você vê mesmo, a galera tá morrendo, cara. É um negócio bem, bem pesado. Marcela, Covid vai cair, Marcela. Covid vai cair, mas vai cair. Eu fiz um resumão aí, a galera te passa. Ou então tu assiste o vídeo, cara. Assiste o vídeo aí, eu vou postar, e aí você consegue ver o do começo, viu? Mas, assim, Covid foi, eu acho que a coisa mais rápida da aula, eu acho. Nem sei, né? Enfim, talvez o TCE tenha sido mais rápido. Mas... qualquer coisa você manda aí as dúvidas, viu, pessoal? Ó, prof, obrigada, toma cuidado. Obrigada, querida, obrigada mesmo, viu? Um beijão enorme para vocês. Obrigada, prof. Beijão, se cuida. Obrigada. Obrigado, professor. Tentar sair daqui, cara. Esse negócio aqui tá estranho. Não tá aparecendo mais o negócio, ó, pra sair. Olha que coisa estranha. Ah, agora foi. Bem, tchau, galera. Tudo de bom, viu?